Comentando um pouco sobre essa vontade, esse amor que Maria teve ao assumir de fato ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador, o quanto ela, apesar de saber que não seria uma missão muito fácil, assumiu isso com toda a propriedade, com toda a vontade, porque de fato era a vontade de Deus. E por isso que nós vamos, ao longo dessa nossa manhã, refletir um pouco isso também. Qual é a influência de tudo isso na nossa vida? Na minha vida como padre, na sua vida como leigo, na sua vida também como sacerdote, se você nos acompanha aqui pela Rede Século XXI. Então nós vamos, ao longo dessa manhã, pensar bastante sobre isso. Sabe por quê? Além disso, nós temos mais 3 novos sócios que vão ter os nomes aqui inscritos no livro. Esse livro que nós acabamos de dizer aqui, que é o livro de consagração perpétua. E olha, os 3 nomes são, olha, o Reginaldo André da Silva, de Princesa Isabel, lá na Paraíba. Ele pede por sua saúde, por sua proteção, pela saúde de Luiz Inácio, Silvana, por toda a sua família. A Silvia Maria Nascimento, de São Sebastião da Vitória, lá em Minas Gerais. Ela pede pela sua saúde, pede pelos enfermos e também pede por toda a sua família. A Ivonilde Nunes Santos Souza, de Heliópolis, lá na Bahia, também ela pede por toda a sua família. Então, esses 3 nomes aqui, eles se tornaram novos sócios. Diretor, vou colocar aqui agora, viu? Com a caneta aqui da Associação do Senhor Jesus. Olha, o Reginaldo, e pode ficar tranquilo, Reginaldo, que todo mundo vai entender a minha letra aqui. Olha, Reginaldo André da Silva, a Silvia Maria, deixa eu colocar o nome dela toda aqui, a Silvia Maria Nascimento, isso mesmo, e também a Ivonilde Nunes Santos Souza. Eu quero lembrar também o seguinte, assim que terminou o programa Bom Dia Sócio hoje, 4 novos sócios, nós não conseguimos, não deu tempo de ler o nome deles, olha, a Sueli Aparecida Batista, a Dirce de Souza, a Noêmia Ferreira de Sales Santos e a Maria Rosineide Gomes de Andrade, também se tornaram novos sócios aqui da Associação do Senhor Jesus. Quero só lembrar também, olha, já tem participação aqui para os nossos irmãos, para o nosso quadro Que Santo é Esse? Olha, a Maria Matilde da Silva, de Cambuí, Minas Gerais, a Ivone Alves Lima Silva, de Miranorte, lá em Tocantins, de Queimados, no Rio de Janeiro, a Edilene Rezende Afonso, um grande abraço para você, Edilene, a Maristela Rosângela Souza, de Mar de Espanha, em Minas Gerais. Então, esses nossos irmãos todos aí já estão participando do nosso quadro Que Santo é Esse? E por falar nisso, já tem aí, olha, mais um quadrinho aberto. E a primeira dica que nós tínhamos dado foi: a primeira aparição aconteceu na noite da festa de São Vicente de Paulo, no dia 19 de julho, lá na França. Segunda dica para você, olha, essa aqui, se você não souber a partir dessa dica e não começar a ligar para cá, pode desistir, viu? Olha, a sua medalha milagrosa é a mais cunhada de todos os tempos. E aí, deu para saber qual é? Olha só, o segundo quadro aberto já diz e já traduz. Você sabe que todos os dias, a minha mãe, quando eu chego lá em casa, ela diz assim: meu filho, o santo do dia era tal? Eu digo, por que a senhora não ligou? Né? Quem sabe, né? Se bem que se eu sortear aqui vai ser complicado, né? Já pensou, diretor, se eu sorteio aqui a mãe do padre? Aí o pessoal no Brasil inteiro vai dizer que é cambalacho, mas de fato é isso. Qual é? Eu falei já? Eu falei o resultado? Não, né? Não, que susto, porque eu sempre falo o resultado, desculpa. Olha, então liga para cá, pega o telefone 0800 777 0021, liga para cá, participe do quadro Que Santo é Esse? Eu vou ficar muito feliz em mandar para você o livro de hoje da Lina Boff. Eu tenho certeza que você vai gostar muitíssimo e vai aprender muitíssimo a partir dessa devoção tão especial que nós temos, que é a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Então liga para cá, 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. E você pode participar também, você sabe, pelo Facebook, facebook.com/Rede Século XXI. Fico aqui, viu, aguardando a sua intenção, aguardando tudo aquilo que você gostaria de apresentar para a gente aqui, porque a gente reza junto e apresenta para você, de fato, aquilo que é mais importante para o seu dia de hoje, tá bom? Para a gente pensar um pouco no nosso tema de hoje, eu queria o seguinte: quando a gente coloca essa temática tudo por Jesus e nada sem Maria, às vezes nós pensamos assim, será que a gente não está fazendo uma mistura de temas aí? Será que nós não estamos colocando como referência uma temática tão simples, até alguns diriam simplista? Porque claro que tudo na nossa vida é por Jesus e nada na nossa vida, claro, a gente faz sem Maria.
primeira coisa que eu gostaria de esclarecer para você é o seguinte: nós não estamos dizendo que, na nossa teologia, de que Maria, nesse caso, ela é tão importante a ponto de substituir Jesus, tá bom? Primeira coisa que tem que ficar clara para você, porque senão a gente pode pensar assim: bom, se eu tenho uma devoção a Maria, então tudo bem, não preciso ter como referência Jesus. Nada disso. O tema de hoje quer dizer assim, são duas coisas complementares e que nos ajudam muito, mas muito mesmo a compreender a nossa teologia, a nossa espiritualidade, vamos chamar assim. Sabe por quê? A preocupação que a gente tem que ter é, às vezes nós quando rezamos, por exemplo, você vai à missa, não é? Você vai lá, comunga, vai para o seu banco, faz as suas orações. Quem você comunga é o próprio Cristo na Eucaristia. Aí você reza, coloca as suas intenções. Eu até diria assim, você às vezes faz as suas promessas e tal. Aí chega um determinado momento em que você não foi atendido. Mas peraí, Jesus não me atendeu? Então eu vou correr para o lado de Maria. Porque se ele não me atendeu, Maria vai me atender. Aí você vai para Maria e você também não recebe como gostaria a partir daquela intenção que você fez. Aí o que você faz? Vou mudar de religião. Porque aqui Jesus não me atendeu. Esse Jesus aqui não me atendeu. Maria não me atendeu. Então eu vou para outra religião que lá, quem sabe, não é? Eu consiga ter atendido as minhas preces. É um grande erro da nossa parte. Isso eu digo a todas as pessoas, independente da confissão religiosa que fazem. Porque isso pode acontecer também com pessoas que não professam a fé católica. Ah, eu vou então lá para a igreja católica porque lá eu recebo aquilo que eu não recebi aqui. Tudo isso é um erro da nossa parte. Sabe por quê? O que tem que partir em relação à nossa fé é a perseverança. Eu sei que não é tão simples e tão fácil assim, mas a perseverança. E a gente perde a noção disso. Então, por isso que tudo de fato por Jesus. Porque nós acreditamos que a nossa vida, como consequência da nossa fé, deve ser colocada diante dele. Sabe quando a gente começa a desanimar de fato das coisas que estão acontecendo na nossa vida e a gente às vezes perde um pouco o rumo das coisas? Então tudo por Jesus. Na nossa vida tudo por Jesus. Quando, por exemplo, isso eu vou dizer assim a partir daquilo que eu faço. Quando você acorda, você oferece isso a Jesus, a sua vida naquele dia. Quando você vai rezar, oferece isso a Jesus. Quando você vai trabalhar, oferece isso a Jesus. E eu não me refiro a essa questão que as pessoas às vezes dizem assim, isso aí é exagero, isso aí é fundamentalismo. Você tudo quanto coloca para Jesus, vai colocar para quem? Para Satanás? É claro que não. Então assim, tudo que a gente faz, a gente oferece isso. E não precisa falar publicamente isso. Lá no seu coração isso é o mais importante. Porque parte do princípio de que você acredita que tudo na sua vida vai ser realizado em função daquele que está ao seu lado todos os dias, em todos os momentos. Essa é a primeira coisa. E só para a gente encerrar esse primeiro momento da reflexão. E aí você apresenta a Maria a sua prece. Sabe aquela pessoa intercessora? Intercessora mesmo, que de fato te dá a possibilidade de pensar, eu não estou sozinho. Pois é, Maria tem essa, não diria função, seria diminuir muito Maria, não é? Maria tem de fato esse carinho por cada um de nós e de fato não nos abandona também. Hoje no programa Bom Dia Sócio, se você estava atento, a Simone disse assim, claro, eu estou traduzindo aquilo que ela disse nas minhas palavras, ela disse assim, olha, existem pessoas que a gente quando está perto delas, a gente se sente bem. As coisas parecem que podem não funcionar tanto como gostaríamos, mas assim, a gente se sente bem diante daquela pessoa, porque elas transmitem, né, essas pessoas transmitem algo de bom para a gente. E a gente tem vontade de estar ao lado delas. É claro, eu vou fazer essa comparação bem assim, simples, mas assim, Maria também tem essa percepção na nossa vida. Eu tenho, de fato, um pouco essa função na nossa vida, de nos fazer sentir, que a gente se sinta bem diante dela. Por isso que nada na nossa vida pode ser feito sem a presença dela. Porque ela é aquela que agrega, que traz coisas boas, que nos apontam Jesus como o caminho. Maria não é o caminho, mas ela nos aponta o caminho, que é Jesus. Maria não é a luz da nossa vida, mas ela aponta a luz primeira, que é Jesus.
Ela é aquela que traz a luz de Jesus e ilumina o nosso caminho, mas ela não é a luz. Por isso que nada sem Maria. Ah, se eu rezo para Jesus, não precisa de Maria. Precisa sim, precisa sim. Às vezes nós temos amigos, por exemplo, que são duros com a gente, não é? Dizem aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, mas a gente sabe que eles nos amam. E existem aqueles que sempre vão nos acolher. Ah, não é bem por aí, tenha um pouco mais de calma e assim. Maria, apesar de sempre chamar a nossa atenção também, ela tem um pouco esse papel de nos acolher, fazer com que a gente sempre se sinta bem ao lado dela, ok? E aí, você já ligou para participar do nosso quadro Que Santo é Esse? 0800 777 0021 ou 019 3871 9620. Nós já abrimos 2 quadros e já demos 2 dicas importantes para você. A primeira aparição deste santo, aí já dá para perceber que é uma santa, né? Eu não preciso mais ficar enrolando sobre isso. Essa santa, a primeira aparição aconteceu na noite de São Vicente de Paulo, no dia 19 de julho, lá na França. E também já dei a segunda dica para você. E é importante que você comece a ficar atento sobre isso. Que santa, já vamos lá? Que santa é essa? Uma outra coisa muito especial é para todos vocês que vão se tornar na manhã de hoje novos sócios. É muito importante que você lembre disso. Vai que você ligou a televisão agora, é o seguinte, olha, nós estamos anotando aqui já no livro de consagração perpétua o nome ou os nomes de todos os novos sócios. Então, todos os dias aqui, ligou, tornou-se novo sócio, a gente já vai lá com a caneta da Associação do Senhor Jesus e coloca o seu nome. O seu nome. Então, olha, quem sabe você não vai ser o novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus para fazer com que esse canal, né, para que essa evangelização aconteça e seja levada a tantos lugares do nosso país todo. Porque sem a sua participação, a gente, claro, não consegue fazer nada, tá bom? Então, olha, seja um novo sócio e faça com que a gente leve a palavra de Deus a tantos lugares. Muito bem, nós vamos então para o nosso brevíssimo intervalo. Você sabe que o intervalo aqui é rapidíssimo. Aproveite, faça a sua participação, ligue, participe do quadro Que Santo é Esse? Ou também pelo Facebook. A gente vai ficar felicíssimo aqui em mandar um alô para você e também de colocar o seu nome nas nossas intenções. Daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só. Até daqui a pouco.